uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Pela bondade de Deus, nós estamos iniciando mais um culto coletivo em espírito e em verdade. Meu desejo, a minha oração é para que o Espírito Santo esteja nos conduzindo durante cada instante deste culto e falando profundamente ao seu coração. Por isso, que bom que você está aqui conosco. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço. E vamos iniciar este culto falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus nossas vidas, famílias, nossa igreja, nossa nação. Nós vamos acompanhar nesta oração a nossa irmã Denise. Oremos ao Senhor, igreja. Querido Deus e amado Pai, graças te damos pela tua presença constante e notória em nosso meio. Também pelo privilégio que temos de falarmos contigo nesta noite. Muito obrigado a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito, tem realizado em nossas vidas, em nosso meio, no meio da nossa família, da nossa igreja. Muito obrigado pelo sustento que o Senhor tem nos dado dia após dia. Muito obrigado a Deus pela saúde que o Senhor também tem nos concedido. Não temos palavras para agradecer ao Senhor tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Ó Pai, neste momento, queremos te suplicar uma bênção toda especial pela tua igreja, Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Te suplicamos, ó Deus, crescimento para a mesma. Te pedimos que o Senhor dê crescimento em todas as áreas, tanto quantitativo quanto qualitativo. Abençoa todas as famílias da tua igreja. Abençoa, Senhor, todos os departamentos e projetos da tua igreja. Pai, nós te suplicamos também uma bênção especial pelas pessoas que se encontram enfermas, irmãos nossos que sofrem, ó Deus, por alguma enfermidade, têm sofrido com dores. Pai, lembramos nesse momento da nossa irmã Andréia, que até hoje, ó Pai, ainda não descobriu o motivo das suas dores, e nós te pedimos a tua direção. Quando a tua serva, ó Deus, estará indo essa semana para Campos, quando ela estará cuidando da sua saúde, mais uma vez, nós te suplicamos que o Senhor venha estar levando-a em segurança, guardando ela durante todo o caminho, abençoando, ó Deus, esses exames que ela estará fazendo, essa consulta, ó Deus, que ela estará indo. Te pedimos pelos médicos, ó Deus, que têm cuidado da tua serva. Dê a eles sabedoria para que eles venham desvendar o problema que a tua serva tem. Deus, também colocamos em tuas mãos a vida da nossa irmã Fátima, também não tem andado muito bem de saúde. E o Senhor conhece, ó Deus, as lutas que ela tem enfrentado. O Senhor sabe, ó Deus, das ansiedades que a tem afligido. Nós te pedimos que o Senhor venha estar cuidando dela, cuidando do seu emocional, cuidando do seu coração, para que ela venha ficar curada por completo, ó Deus. Deus, e outros irmãos nossos, a irmã Lívia, que ainda se recupera, te agradecemos, todavia, pelo milagre operado na vida dela. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor, o Senhor tem atendido as nossas súplicas. Não temos palavras, ó Deus, mais uma vez, nós dizemos isso para o Senhor. Não temos palavras para agradecer ao Senhor tamanho amor, tamanha misericórdia por cada um de nós. Ó Deus, neste momento, Senhor, queremos te suplicar pela nossa nação. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar repreendendo essa pandemia. Quando pensamos que ela está acabando, ela vem de uma forma mais pesada, mais dura, e tem nos entristecido bastante. Quantas pessoas têm sido assoladas, ó Pai, por essa doença. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa estar entrando com providências no meio da nossa nação, do mundo inteiro, ó Pai, que sofre com essa pandemia. Te pedimos que o Senhor restaura, Senhor, a nossa nação. Te pedimos libertação. Ó Deus, abençoa também, ó Pai, os governantes da nossa nação, do nosso município. Deus, dê sabedoria a cada um deles, que eles possam ser usados pelo Senhor, que eles possam ter discernimentos vindo dos altos céus para conduzir essa nação, conduzir a nossa cidade também. Ó Deus, neste momento, Senhor, queremos te pedir pelas cidades aí afora, ó Pai, os países aí fora que têm sofrido, ó Deus, por falta de conhecimento, por falta de Jesus no seu coração.
Pai, esses países aí, dessas cidades do Afeganistão, que estão sofrendo, ó Deus, perseguição, os cristãos têm sofrido perseguições. Deus, os jovens, adolescentes, crianças estão sofrendo abusos. Deus, quantas pessoas estão sofrendo. Deus, nós te agradecemos porque aqui no Brasil nós somos livres para cultuar ao Senhor, para te adorar. Mas nós te pedimos, ó Deus, por irmãos nossos que estão sofrendo perseguições nesses lugares e dependem da proteção do Senhor. Te suplicamos que o Senhor possa guardar cada um dos teus filhos debaixo das tuas mãos santas e poderosas. Proteja-os, ó Deus. Ó Pai, fala bem de perto aos corações dessas pessoas que têm maltratado os teus filhos, que têm maltratado as pessoas desse lugar, ó Pai, dessas cidades. Pai, em nome de Jesus. Deus, desperta esses corações, transforma essas vidas, dê a eles, ó Pai, um coração de carne, tira o coração de pedra. Ajuda, Senhor, ajuda esses povos a conhecerem o Senhor Jesus, revela-se a eles, para que o teu nome seja glorificado, ó Deus, em todo o mundo. Ó Deus, tudo isso nós te pedimos, já te agradecemos, porque nós temos a certeza de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor fará o melhor por cada um de nós, por cada um dos teus filhos. Pai, perdoa os nossos pecados e nossas falhas diante do Senhor. É com perdão, ó Deus, dos nossos pecados que nós te pedimos tudo isso e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, texto bíblico que se encontra lá no Salmo de número 100, versículo 2, também 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E queridos, vamos seguir louvando a Deus com muita alegria, acompanhando agora o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. Nosso Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, pois Ele é a essência do nosso louvor. Nós devemos dedicar a Ele o nosso melhor. Jesus, essência do louvor. Quando sou viva, tudo se desfaz. Eu me chego a ti para dar-te, ó Deus,
quarentena, o nosso louvor não pode ser indiferente, jamais. Nós vamos estar cantando o cântico Primeira Essência, e ele nos diz assim no refrão: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Que seja essa a nossa oração, que possamos pedir ao Senhor para nos resgatar todos os dias, e que o nosso louvor seja sincero e de coração.
Louvado seja Deus. Nós vamos orar mais uma vez, nos preparando agora para a reflexão da palavra de Deus. Convido você a fechar os seus olhos. Grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já falou conosco nesta noite. E agora, Pai, quando nós estaremos lendo a Tua palavra mais uma vez, nós te suplicamos que o Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria, discernimento para ler, compreender, acatar e colocar em prática a Sua santa e bendita vontade em nossas vidas, sabendo que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Que o Teu Santo Espírito tome a frente para que este estudo, para que esta mensagem, de fato, seja edificante e proveitosa na medida que a Tua igreja necessita. É por isso que oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a nossa reflexão desta noite, nós estaremos lendo o texto bíblico que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 7 e também os versículos de 12 a 26. E nós estaremos refletindo nesse texto a partir do tema dons espirituais na igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 7 e também os versículos de 12 a 26, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que não parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Dons espirituais na igreja. A igreja de Corinto tinha sérios problemas relacionados ao culto cristão, irmãos. Um deles era sobre a compreensão, o uso e o abuso dos dons espirituais. Esse é um problema que a igreja contemporânea enfrenta, e a igreja de Jesus precisa ter uma compreensão correta do que são e de como usar os dons espirituais que Deus nos concede. A dinâmica dos dons espirituais é um dos recursos mais poderosos que Deus providenciou para que a igreja tivesse um crescimento saudável. Os dons espirituais são dádiva de Deus à igreja, dádivas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os dons espirituais são uma capacitação especial para o desempenho de um serviço ou ministério. Não há nenhum membro do corpo de Cristo sem dons, e nenhum membro do corpo possui todos os dons. Os dons espirituais não são distribuídos pela igreja, mas pelo Espírito Santo,
conforme a sua vontade e os seus propósitos soberanos. O apóstolo Paulo usou 4 verbos-chave neste capítulo 12 de 1 Coríntios, que ilustram a soberania de Deus na distribuição dos dons espirituais. O Espírito Santo distribui, Deus dispõe, Deus coordena e Deus estabelece. É Deus quem estabelece o corpo e distribui cada dom a cada pessoa conforme o seu propósito e soberana vontade. Do começo ao fim, Deus está no controle, e é isso que Paulo ensina à igreja. O propósito dos dons, portanto, não é para a exaltação de quem o exerce, mas para a edificação da igreja, para a expansão do evangelho, para o serviço aos demais membros do corpo e, acima de tudo, para a glória de Deus. Os dons espirituais têm um propósito santo e eterno. Não são dotes naturais, mas capacitação sobrenatural. Não são alcançados por méritos, mas distribuídos pela graça de Deus. Não são distribuídos conforme o querer humano, mas segundo a vontade soberana do Espírito Santo. Nós vamos analisar algumas verdades sobre a doutrina dos dons espirituais. Em primeiro lugar, irmãos, o problema, os dons espirituais como símbolo de status. É de extrema importância que os crentes descubram, desenvolvam e usem os dons espirituais recebidos para a edificação da igreja de Deus. Conforme diz o nosso texto, na vida do cristão, há uma distinção entre o outrora e o agora. Os ídolos não eram nada na época em que Paulo está falando desse texto. Mas os demônios que estavam agindo neles conduziam e guiavam os crentes de Coríntios antes da conversão deles. E era preciso romper com esse passado de idolatria para viver a nova vida e os novos propósitos que Deus tinha para aquela igreja. Os crentes da igreja de Corinto vieram, na sua grande maioria, das religiões de mistério, do politeísmo pagão, onde eles eram incorporados por espíritos malignos e falavam em estado de êxtase. Agora, alguns desses crentes queriam importar essas práticas para dentro da igreja. E para agravar terrivelmente o problema, algumas pessoas na igreja de Corinto, nesse momento de êxtase, diziam anátema Jesus. Ou seja, estavam amaldiçoando Jesus, o inimigo estava brincando com a cara daquela igreja. Paulo então corrige essa prática, dizendo que uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus não pode fazer isso, porque o Espírito de Deus não leva uma pessoa a falar e agir de maneira contrária a Jesus Cristo. O ministério do Espírito Santo é glorificar e exaltar a Jesus, é formar o caráter de Cristo em nós. Ninguém pode confessar Jesus como Senhor e viver de conformidade com essa realidade sem a ação e o poder do Espírito Santo em sua vida. Os crentes de Corinto, querendo mostrar maior espiritualidade, estavam trazendo o modismo de sua cultura pagã para dentro da igreja e, com isso, mostravam, na verdade, falta de discernimento bíblico e falta de conhecimento da vontade de Deus. E isso não pode acontecer na igreja. Nós precisamos ter muito cuidado para não misturar o santo com o profano. Com essas práticas e outras, os crentes de Corinto mostraram que não eram espirituais, mas carnais. Eles não eram maduros, mas infantis. Eles tinham carisma, mas não caráter. Eles tinham dons, mas não piedade. Era uma igreja que vivia em êxtase, mas não tinha testemunho consistente. Tinha uma liturgia extremamente viva, animada, mas a igreja não tinha discernimento bíblico. No histórico daquela igreja faltava amor entre os crentes e santidade aos olhos de Deus. Era uma igreja de excessos, onde faltava ordem e decência, e Paulo estava ali para corrigir tudo isso e ensinar o correto uso e a compreensão dos dons espirituais de Deus, uma lição riquíssima que serve para nós, Igreja de Jesus, em nossa geração. Os ídolos não podem orientar nem ajudar a ninguém. Os demônios que agem por meio deles estão ali para destruir, não para encaminhar. Mas em contraste com isso, Deus vivo, triuno, capacita e orienta os crentes a viverem uma vida frutífera em seu reino. Somente pelo Espírito Santo podemos confessar e viver
uma vida comprometida com o senhorio de Cristo na prática, colocando, investindo os dons que Deus nos dá a serviço do seu reino, do nosso próximo, para a glória de Deus. Em segundo lugar, irmãos, a essência dos dons espirituais. Paulo fala sobre a origem dos dons, a natureza dos dons, o propósito dos dons e o resultado dos dons. Primeiro, a origem dos dons espirituais. Como dissemos, os dons espirituais não procedem do homem, mas de Deus. Não podem ser confundidos com talentos naturais. Não é um poder humano nem uma habilidade inata que alguém desenvolve. Os dons espirituais são concedidos aos membros do corpo de Cristo pelo Espírito Santo, quando creem em Cristo e são desenvolvidos na medida em que os fiéis os utilizam para a glória de Deus e edificação dos salvos. Nenhuma igreja pode conceder os dons. Nenhum concílio eclesiástico tem autoridade para distribuí-los. Os dons espirituais são dádivas distribuídas segundo a vontade do Espírito Santo e não conforme a preferência humana. Eles vêm do céu e não da terra, emanam de Deus e não dos homens. Segundo, a natureza dos dons espirituais. Os dons espirituais são uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo aos membros do corpo de Cristo para o desempenho do ministério. Nós somos individualmente membros do corpo de Cristo. Cada membro tem a sua função no corpo. Nenhum membro, irmãos, pode considerar-se superior nem inferior aos demais. Todos os membros são importantes e interdependentes. Servem uns aos outros. Pelo exercício dos dons espirituais, as necessidades dos santos são supridas de tal forma que numa humilde interdependência todos os salvos crescem rumo à maturidade, à perfeita estatura da plenitude de Cristo Jesus, como a Bíblia assim nos orienta a ser e fazer. Terceiro, o propósito dos dons espirituais. Os dons espirituais são recebidos de Deus, exercidos com Deus, por Deus e para Deus, para que a Igreja de Cristo tenha suas necessidades supridas e possa, assim, cumprir cabalmente a sua missão no mundo. Não nos bastamos a nós mesmos, nenhum membro do corpo de Cristo ficou sem dons e nenhum recebeu todos os dons. Devemos suprir as necessidades uns dos outros, dependemos uns dos outros. No corpo há unidade, diversidade e mutualidade. Os membros não têm vida independente do corpo. Se eu tirar o dedo do meu corpo, ele não vai sobreviver sozinho. Por isso os membros precisam estar unidos, precisam estar na igreja, precisam estar cumprindo a vontade do seu mestre, a vontade do seu Deus. Os membros, irmãos, precisam abraçar essa missão. Cada membro precisa exercer o seu papel para que o corpo cresça de forma harmoniosa e saudável. O corpo cresce de forma harmoniosa e saudável quando servimos uns aos outros conforme o dom que recebemos. Quarto, o resultado dos dons espirituais. Os dons espirituais têm dois propósitos: a glória de Deus e a edificação da igreja. Deus é mais glorificado em nós quanto mais nós nos deleitamos nele e servimos uns aos outros. Os dons espirituais não são dados para autopromoção. Nenhum membro da igreja pode gloriar-se por ter este ou aquele dom, pois os dons são recebidos não por mérito, mas por graça. Usar os dons para a exaltação pessoal é dividir o corpo em vez de edificá-lo. A igreja de Deus não é uma feira de vaidade, mas uma plataforma de serviço, uma comunidade de amor e mútua cooperação. No reino de Deus, o maior é o que serve, como ensinou Cristo Jesus. No reino de Deus, perdemos o que retemos e ganhamos o que distribuímos. Quando investimos nossa vida, recursos e dons para socorrer os aflitos, fortalecer os fracos, instruir os neófitos, ajudar os necessitados e encorajar os santos, o nome de Deus é exaltado, o mundo é impactado e a igreja é edificada. Quando usamos os dons espirituais de forma certa e com a motivação certa, Deus é exaltado no céu e os homens são abençoados na terra. Em terceiro e último lugar, a unidade do corpo. Dois fatores mantêm a unidade do corpo, irmãos, como nós vemos nesse texto tão rico. Primeiro, o sangue. Pode ser difícil aqui
para a gente compreender, né, estabelecer a unidade entre meus pés, minhas mãos, meus rins, mas o mesmo sangue que alimenta este membro, alimenta todos os outros. O sangue fornece vida aos membros e se impedirmos o sangue de chegar a algum deles, esse membro morrerá rapidamente. No sentido espiritual, o sangue de Cristo é o elemento que unifica o seu corpo. Ninguém entra na igreja sem ter se apropriado primeiro da expiação, dos benefícios da morte de Cristo, do seu sangue derramado. Segundo, o Espírito. Nunca descobrimos ou descobriremos o espírito ou a alma de uma pessoa em algum de seus órgãos, membros ou glândulas. Em certo sentido, o espírito está em todos os membros do corpo. Em relação à igreja, a Bíblia diz: em um só espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Ou seja, irmãos, um membro do corpo pode ser mais cheio do que outro membro, mas nenhum membro está sem o Espírito Santo. Ser batizado pelo Espírito significa que pertencemos ao corpo de Cristo. A unidade da igreja não é eclesiástica, nem denominacional, nem organizacional, mas espiritual. Não há unidade fora da verdade. O ecumenismo é uma conspiração ao ensino bíblico. Então, quando Paulo fala da unidade do corpo, exorta a igreja sobre 4 questões importantes. Primeiro, o perigo do complexo de inferioridade. Paulo escreve aqui nos versículos 15 e 16. Se disser o pé, porque não sou corpo, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso o deixa de ser. Quando alguém reclama de não ter este ou aquele dom espiritual, está questionando a sabedoria de Deus. Isso é questionar a unidade do corpo. Nenhum membro da igreja deve se comparar nem se contrastar com outro membro da igreja. Você é único, meu irmão. Você é singular no corpo. Deus ama você do jeito que Ele fez. Deus colocou você no corpo como Ele aprova e você tem valor onde você está e naquilo que você faz pelo dom que Deus lhe concedeu. Segundo, o perigo do complexo de superioridade. Os versículos 21 e 22 vamos dizer assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, estes são necessários. A igreja de Deus não tem espaço para disputa de prestígio. A igreja, volto a dizer, não é feira de vaidades. Nenhum membro da igreja pode envaidecer-se pelos dons que recebeu, pois tudo que temos recebemos de Deus e ninguém pode vangloriar-se daquilo que recebeu. Terceiro, esse texto também nos fala da necessidade da mútua cooperação, assim como diz o versículo 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A igreja como uma família. A igreja, irmãos, cada um está buscando meios e formas de cooperar, de ajudar, de abençoar, de encorajar, de edificar a todos. O propósito do dom é para que não haja divisão no corpo. Você não está competindo nem disputando com ninguém na igreja, mas cooperando. E quarto, a necessidade de empatia na alegria e na tristeza. Paulo diz ainda no versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, se um deles é honrado, todos com ele se regozijam. A psicologia revela que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. São poucas as pessoas que têm vontade ou até mesmo capacidade de celebrar a vitória do outro. Precisamos aprender a ter empatia, a nos colocar no lugar do outro, se alegrar com a alegria do outro e sofrer também com a dor alheia. Não estamos, irmãos, num campeonato dentro da igreja disputando quem é o mais talentoso, o mais espiritual. Nós somos uma família. Somos corpo de Cristo Jesus. Devemos celebrar as vitórias uns dos outros e chorar as tristezas uns dos outros. A igreja precisa conhecer os seus dons e usá-los corretamente. O dom é para a edificação e crescimento da igreja e não para o orgulho pessoal ou divisão da igreja.
que venhamos sempre usar os dons que Deus nos deu para a sua honra e glória, e que com esta verdade Deus abençoe você, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua família. Amém. Da igreja ao fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou, e quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Em meio aos sofrimentos que vive a enfrentar, espera a Igreja Santa um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá, e a Igreja vitoriosa em paz repousa.